Vamos lá, vamos iniciar, né, nosso encontro de hoje para discutir um texto muito legal, muito significativo, né, que fala justamente da possibilidade de uma prática transformadora na supervisão, né? Nós já conversamos em outros momentos e verificamos juntos, né, que a prática pedagógica de uma instituição, né, ela não é uma prática, ou não deve ser uma prática isolada, né? Todas as ações, elas devem ter uma coesão, né? Coesão é essa que é amarrada lá no PPP da instituição, né? Então, quando a gente faz aquelas célebres perguntas, né? Que sociedade eu quero, que tipo de indivíduo eu quero formar, é lá que a gente define qual vai ser a linha pedagógica daquela instituição, tá? E existem algumas ações cotidianas que podem ilustrar se a supervisão educacional ela está indo, né, ao encontro realmente de uma prática transformadora, né? De uma prática que não se contente meramente repetir padrões. E é justamente essas questões que o nosso texto muito bacana de hoje vem trazer, né? Eu já tinha encaminhado ele para vocês, tanto no Ava, acho que eu já coloquei lá, e também no nosso grupo do WhatsApp, né? E é em cima dele que nós vamos discutir, conversar um pouquinho essa noite, tá bom? Então vamos lá. E logo de início, quando a gente fala em prática transformadora, a gente não pode deixar de fazer referência àquele educador que potencializou esse conceito de transformação, né? E aí eu estou me referindo a Paulo Freire. Tá? Não dá para falar, comentar de prática transformadora sem fazer referência a ele, né? E lá, justamente, né, uma citação inicial do nosso texto traz uma das contribuições desse educador, quando ele diz: se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles, né? Gente, olha que seriedade, que profundidade, que riqueza contida nessa citação, né? É justamente não vai para o terra aquela questão de faça o que eu falo, né? Ou até o que eu faço. Mas de que forma eu estou conduzindo essa ação? Eu estou efetivamente conseguindo, né, mobilizar o outro que é igual a mim para aquela ação? Ou até falo com todos, mas com uma fala de superioridade, né? Que fala é essa? Gente, boa noite a quem foi entrando, tá? Então, vamos lá, vamos caminhando. Então, aí, qual é a importância dessa prática transformadora na escola? Tá? Logo no início, ele referenda aquilo que nós já conversamos, né? Que é definir uma opção diante das tendências pedagógicas dominantes, sabendo que uma tendência ela não exclui totalmente a outra, tá? Mas ela
vai, com o decorrer do tempo, se a outra se já estiver num momento de fragilização, ela vai ficando mais tênue, não tão determinante, mas com um olhar muito atento, um exercício da crítica, a gente consegue verificar até que ponto esse restício de alguma determinada tendência, ele ainda causa impacto nessa ação. E aí, mais uma vez, cita Paulo Freire, quando diz que é possível, sim, né, se construir relações democráticas e dialógicas com a crença no poder transformador da educação. Né? É o, vamos dizer assim, é o segredinho, e de educar para a cidadania. Gente, e como isso é difícil, sabe? Principalmente no momento onde, o momento em que vivemos, onde presenciamos no dia a dia pessoas levando vantagem, estimulando o levar vantagem, né? Não priorizando ações que levem ao bem da coletividade, né? Mas prevalecendo a individualidade. Então, trabalhar realmente a educação enquanto esse poder transformador e acreditando que essa educação ela pode ser a mola mestra, realmente não é uma tarefa fácil, tá, gente? Não é mesmo, que vai muito além do falar. É o falar, é o vivenciar, é o exemplificar, é o dia a dia. Tá? Então, realmente, é extremamente complexo trabalhar, né, pensar a educação com viés democrático, né, de estabelecer relações democráticas e com busca à cidadania. Talvez seja esse o nosso maior desafio, né? Porque muitas vezes, eu sei disso, no próprio ambiente mais próximo a nós, né? Vamos dizer assim, no ambiente de trabalho, nós encontramos situações extremamente desgastantes onde não se prioriza nem democracia e nem cidadania. Né? Tranquilo, Aline? E aí, como que é isso? Como que essa escola, como que essa educação que ali acontece, ela pode ser realmente um instrumento para transformar? E, claro, se a gente está falando tanto de transformação social, né, a gente tem que eleger um conceito, né, para transformação social. E nesse material foi eleito o conceito de Neto e Nagel, desculpa, tá? Onde ele diz que o que é transformação social? Processo amplo, complexo e lento de mudanças que ocorrem por inúmeras razões, mas principalmente pelo surgimento de novas necessidades dos homens, de práticas, valores, princípios e características pertinentes a determinado tipo de sociedade. Consideramos, por isso mesmo, a análise da transformação social extremamente importante, pois as necessidades humanas em constante transformação precisam ser examinadas para uma maior autoconsciência do que somos ou fazemos. Tá? Então, essa transformação, ela não acontece desgarrada de um conceito, de um contexto, desculpa, tá? Muito pelo contrário, né? O contexto, ele é
um propulsor para a transformação social. Né? E isso, gente, já é uma discussão que acontece no interior das escolas, das empresas, das ONGs, dos hospitais, no caso onde o pedagogo pode atuar, tá? De longa data. Muitas vezes, esses espaços, né, no seu interior, estão muito distantes do que acontece no dia a dia. E aí, eles não são realmente setores ou instituições que consigam cumprir o seu papel. Tá? Deixa eu dar aqui até um exemplo para vocês de um outro ambiente, de outro espaço que não é a escola de educação básica. Né? Não se tem ainda aqui no nosso país, enquanto prioridade, promover atividades de escolarização para crianças e jovens que ficam muito tempo internados em hospitais. Né? Vamos pensar numa realidade que é triste enquanto doença, né, que é o câncer, que leva crianças e jovens a um período de afastamento dos seus espaços muito significativo. Né? A gente sabe que existe a possibilidade, né, de se organizar um plano de ação para atuar em paralelo à educação formal, tá? Não é que esse espaço ele vá promover certificação, não é isso. Mas muitas vezes, né, acontece de como a criança ou o jovem ele fica muito tempo internado, a própria família, às vezes, por uma questão até às vezes de financeira, rompe em algum momento o vínculo, né, mais formal, ou quando não rompe esse vínculo, né, que é o ideal, que é o correto, tá? A criança ou o jovem ele fica lá matriculado. Né? Mas atividades complementares que poderiam ser planejadas e executadas não acontecem. Né? Já se tem até literatura, mas muito pouca, tá? Em torno da pedagogia hospitalar. Mas ainda não é algo com muita ênfase, né? Com um trabalho organizado, um trabalho articulado. Se a intenção é que esse indivíduo seja trabalhado, que a sua autoestima seja a todo momento valorizada, né? Eu não digo, gente, um trabalho, entendam bem, a nível de conteúdos maçantes, desgastantes, não é isso que eu me refiro. Mas um bom pedagogo vai poder fazer, até mesmo em parceria, em entrosamento com a escola onde aquela criança ou aquele jovem estão matriculados, pensar a atividade onde esse vínculo seja fortalecido. Né? Assim, salvo as devidas particularidades, é o que acontece com uma escola onde ela tem um aluno, né, em processo de inclusão, e essa escola mantém contato com os profissionais, com os terapeutas, e esses terapeutas também, em algumas situações, eles caminham em contato com a escola. Com certeza, as chances desse trabalho ser bem sucedido, elas são infinitamente maiores. Porque é muito complicado. A escola está lá,
no seu dia a dia, na sua rotina, né? Aquela criança está fazendo as terapias, mas um não sabe da realidade do outro. Né? É isso que também se deve evitar maciçamente. Muitas escolas só seguem, às vezes, informações escritas para esses terapeutas. Mas eu já vi terapeutas irem visitar aquela escola onde aquela criança está matriculada, né? E até mesmo sugestionar. Vejam bem a palavra que eu estou usando, gente. Sugestionar atividades que podem ser desenvolvidas com aquela criança. Tá? Então, o trabalho realmente ele vai se tornar coeso, ele vai se tornar satisfatório a partir do momento que essas ações elas sejam articuladas. Ok? Vamos caminhando aqui um pouquinho. Vamos lá, entrando, mais alunos, que coisa boa, sala cheinha. Isso, o Jean coloca no chat para os colegas. Ah, já colocou. Isso, falando da questão da pedagogia hospitalar, bem legal. Depois eu vou dar uma lidinha também, tá? Porque eu não conheço esse artigo. Vamos lá, então. Bom, e aí o conceito, logo em seguida, né, ele vem enfatizando alguns termos que são de extrema relevância para que a gente entenda o que é transformação social, tá? Um processo amplo, complexo e lento, tá? Isto é, não é uma revolução. A partir de amanhã vai ser assim. Não vai ser, tá? Porque senão não é transformação. É, no máximo, uma imposição, tá? Percebe-se que esses aspectos não podem passar por fora da escola, pois esta precisa ser refeita como instituição, melhorando suas relações com a comunidade e promovendo uma educação aprimorada para todas as crianças, jovens e adultos que dela participam. Tá? Uma outra questão muito importante, aliando o político e o crítico ao trabalho pedagógico, tendo consciência das escolhas feitas na construção do PPP, tá? Como eu já havia dito, e também do currículo, são definidos compromissos com a manutenção ou com a transformação da sociedade. Eu falei para vocês anteriormente, tá? O caminho que se elege, ele vai ser o norteador, ou de manutenção, de manter, né, o que a gente chama de status quo, que é, ou de se transformar. Agora, trabalhar a educação nos seus vários espaços, sem pensar em transformação, gente, não é trabalhar a educação. Não é mesmo. Tá? Bom, e aí, para isso, o conceito também de cidadania, ele é fundamental para esse entendimento. Tá? Porque é impossível você falar em transformar sem falar em cidadania, em ser cidadão. Tá? E aí, para que essa transformação ela possa, né, realmente acontecer, e aí ela vai de encontro ao próprio conceito de Estado. Tá? Bom, agora que chegou a parte assim, extremamente mega reflexiva,
né, do nosso encontro de hoje, né? É quando a gente começa a realmente a trazer para o nosso ambiente mais próximo essa questão da transformação social com a educação. E aí nós vamos resgatar um relatório para a Unesco, né, que está no livro Educação, um Tesouro a Descobrir, que, pasmem vocês, data de 1998, e ainda existe, infelizmente, alguns profissionais que os desconhecem, né? Esse relatório, ele traz 4 pilares de conhecimento, tá? E esses 4 pilares, eles necessitam, né, para que eles sejam atingidos, uma aprendizagem ao longo de toda a vida. Né? É uma aprendizagem baseada na formação continuada, no entendimento que é preciso, mais do que preciso, se trabalhar cotidianamente a educação. E quais são esses 4 pilares? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Moacir Gadot, né, um outro grande educador do nosso país, ele caracteriza, né, cada um desses 4 pilares. Aprender a conhecer, abrange o prazer de compreender, de descobrir, de construir e de reconstruir conhecimento. É a questão da curiosidade, de trabalhar autonomia e atenção. Tá? Aprender a conhecer é mais do que aprender a aprender. Até porque, olha lá, abrange o prazer de compreender, de descobrir, de construir e reconstruir. Já o aprender a fazer, né, ele vem, claro, associado ao aprender a conhecer. Tá? Então, hoje, mais do que nunca, a competência pessoal torna a pessoa capaz de enfrentar novas situações, tá? Sejam elas de emprego, né, como o próprio texto dá de exemplo, onde se faz importante a pessoa aprender a trabalhar em equipe, tá? E saber trabalhar de forma coletiva, ter iniciativa, gostar do risco, ter intuição, saber comunicar-se, saber resolver conflitos, ter estabilidade emocional. Né? São características necessárias aos dias de hoje. Eu diria aos dias de muito até tempo atrás. Tá? Já tem uma quantidade de tempo onde nós estamos sendo efetivamente forçados, né, vamos assim dizer, a adquirir essas características. E quem não as adquire está fora do contexto. O aprender a conviver significa compreender o outro, desenvolver a percepção da interdependência, da não violência, administrar conflitos, participar e ter prazer em projetos comuns, cooperar. Tá? E o aprender a ser expressa o desenvolvimento integral da pessoa, a inteligência, a sensibilidade, o sentido ético e estético. A responsabilidade pessoal, a espiritualidade, o pensamento autônomo, crítico, a imaginação, a criatividade. Tá? Que isso vem ao encontro muito significativo? Quando se diz que a aprendizagem ela não pode ser apenas
lógico, matemático e linguística, né? Mas é preciso pensar o indivíduo como um todo, né? Esse indivíduo de forma cognitiva e esse indivíduo de forma afetiva. Bom, Gadot também traz alguns conceitos para contribuir com essa discussão, que é o de cidadania, planetariedade, sustentabilidade, virtualidade, globalização, transdisciplinaridade, dialogicidade. Né? E aí vamos dar uma sintetizada neles. Né? Quando se fala em cidadania, se lembra de participação. Né? O que é uma escola cidadã? É uma escola que permita a participação. Né? E como que acontece, né, a participação nessas escolas? Né? Que tipo de participação muitas vezes é permitida? Né? Muitas vezes o discurso é de participação efetiva, mas no dia a dia se observa que essa participação não é tão efetiva assim. Tá? Ou então ela está muito distante do que se seja participação. Participação não é responder comandos. É algo bem mais amplo e significativo. Tá? A planetariedade. Né? O que quer dizer? A preocupação da escola, da sociedade, com o planeta. Tá? Que reflexões podem ser feitas a partir daí? Né? Quando se fala, e ele cita o uso do termo cidadania planetária. Né? Como isso pode ser trabalhado no interior da escola? Sustentabilidade. Né? Que cultura seria essa? Né? O que se está desenvolvendo na escola? Hoje eu estava, por acaso, vendo algumas coisas muito rápido na rede social. Eu achei muito interessante uma das escolas que fazem parte do meu rol na supervisão. Eles estavam desenvolvendo um projeto que eu achei muito bacana. Em Minas Gerais era mais ou menos assim, você deve embrulhar menos e descascar mais. Não era com essa frase, não, mas a ideia era essa, tá? De valorizar, né, no caso, os alimentos naturais, tá? Os legumes, as frutas, tá? Então você descasca mais, em detrimento de desembrulhar mais. Né? E assim, fizeram uma série de atividades com as crianças. Né? Assim, essa atividade, elas dão a esperança que esse conhecimento, essa percepção, essa sensibilização, ela possa ser ampliada para além dos muros escolares. Né? Mas é algo extremamente necessário. Virtualidade. Né? Mais do que nunca, nós estamos tendo que nos reinventar. Né? Mas, assim, a gente, quando vem de uma formação, de toda uma caminhada no presencial, se dá conta, né, que a gente, para repassar, né, informações, possibilitar algumas discussões, nesse momento tem sido feito muito de forma remota. Tá? E aí, quais são as consequências para isso? Né? A necessidade de temos que nos reinventar. Né? Vocês, a maioria de vocês também passou por isso.
né? De ter que, de uma hora para outra, pensar questões muito emergentes. Né? E aí, como que a escola se comporta? Um dia desse, eu estava conversando com uma colega e eu estava dizendo que essa questão virtual, remoto, principalmente nas escolas, é um caminho sem volta. Aí vocês vão, de repente, falar assim, não é, Fátima, mas eu não digo para dar aula na educação básica, na educação infantil, não é isso que eu falo, não, gente, tá? Mas alguns mecanismos, por exemplo, reunião de responsáveis, eu estava até conversando com uma colega, porque na escola que ela trabalha estava acontecendo isso. Estava tendo reunião de responsáveis, onde foi oportunizado presencial para quem assim desejasse, até por conta do protocolo sanitário, e a reunião estava sendo transmitida em tempo real. Então, é algo que a própria lei do novo ensino médio, que tem que entrar em vigor a partir de 2022, é obrigatório que a primeira série do ensino médio já vá atender essa discriminação de carga horária, né? De formação geral e de itinerários formativos, já no próximo ano, ela já prevê, né, no decorrer dos 3 anos, se não me falha a memória, gente, porque assim, é tanta informação que a gente tem que ler e reler. 200 horas do total já poderão ser feitas totalmente remoto. Né? Então, já vai ser algo que vai acontecer, não vai ser escolha da escola. Tá? Então, eu digo que essa entrada do virtual, do remoto, do que não está tão presente, por isso que eu digo que é um caminho sem volta. Né? Bom, globalização. Globalização é a gente entender que é global, né? O mundo é global, e esse mundo altera o cenário político, o cenário econômico, o cenário cultural, o cenário histórico. E, em decorrência disso, também o cenário educacional. Tá? É entender que a influência que esse mecanismo tem no mundo. Né? O que é global e o que é local. Acaba uma coisa entrando, vamos dizer, muito junto, muito acaba se misturando muito, né? Numa só realidade. Né? Então, é pensar a educação, tá? Pensar a educação, vamos dizer, dos tempos à frente. Hoje em dia eu já nem uso mais a expressão do futuro, tá? Mas de tempos à frente, é justamente refletir sobre esse processo de globalização, tanto da economia, quanto da cultura, quanto das comunicações. Né? Transdisciplinar é entender o currículo além de disciplinas isoladas. Né? O que é possível ser transdisciplinar? Quando que as disciplinas elas dialogam no universo da escola? Né? Movimento difícil, tá? Não é alguma questão fácil, mas é possível. E aí o entendimento de que o comprometimento com a transformação social é, portanto, premissa de uma educação libertadora. E essa libertação não é apenas individual, mas é coletiva, social e política. Paulo Freire também nos cita, gente, tá ok, vocês estão conseguindo acompanhar, vocês querem falar alguma coisa, vocês estão muito quietinhos, eu falando. Tá ok? Então tá. Naira colocou que tá tudo bem. Qualquer coisinha. Oi, Cristina, fala. Professora? Oi, querida. A senhora falou
A senhora estava falando aí sobre globalização, né? A senhora falou que a globalização ela altera a economia, né? E também até a educação, né? Sim. Ah, tá. Mas Porque assim, é é porque uma no caso a do globalização. outro. Dá para saber? Vamos dizer assim, é decorrência do outro, entendeu? Ah, Quando nós temos essas economia, política, cultura, elas não estão isoladas, elas não estão desgarradas, elas fazem parte de um contexto, tá? E a educação que é processada neste contexto, ela sofre também, eu não sei se a palavra certa é sofre, mas ela é decorrência desse contexto. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos tentar trazer para o universo dos exemplos, que eu acho que facilita. Tá? Se a gente analisar, tá, a história social, a história econômica e política da Índia, por exemplo, nós temos uma educação lá que não é uma. Ela é reflexo daquela sociedade dividida em castas, onde muitos, né, pela sua posição na casta social, eles não têm direito mesmo, e aí independe competência ou qualquer outra questão ou iniciativa. Tá? Se você vai vamos pensar numa realidade aqui do nosso país, Brasil, zona rural, 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 mas aquela coisa bem esquecida lá no interior do Amazonas. Não a escola, o contexto, o local, ele acaba, ao invés de ele ser um facilitador para o acesso, ele acaba sendo um inibidor a esse acesso. Né? Então, o que eu quis dizer com essa questão é que a escola ela não está desgarrada de de todas essas categorias. Tá? Um acaba influenciando diretamente o outro. Tá? Ficou claro, Cristina? sim, professora. Deu para Tá bom. entender agora. Então, vamos lá. Se não entender, é para falar, gente. Bom, de acordo, né, com o nosso querido Paulo Freire, para que aconteça, né, a pedagogia que seja manifestada, ele chama até de pedagogia do oprimido, que é título de um dos livros dele, manifestada pela educação libertadora, são necessários que algumas características estejam presentes. Né? Que características seriam essas? Colaboração, união, organização, síntese cultural. Tá vendo? Nada mais doméstico do que isso, tá? Olha as questões que o remoto traz. Vamos lá. Então, nosso querido Paulo Freire, ele fala nessas 4 características, né? Colaboração, que só vai se dar no coletivo, né? Você não pode colaborar no eu sozinho. Você precisa do outro para colaborar. União, né? Olha que característica difícil, gente. Difícil, 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 né? As classes, os grupos, eles deveriam estar unidos e não divididos, né? Quando se tem realmente união, se tem consciência de classe. E quando eu falo em consciência de classe, gente, eu não falo de corporativismo, de proteção, de fingir que não está vendo. Não é isso.
é consciência de classe, consciência do seu valor, do seu poder de transformar, de poder de contribuir com o trabalho, né, com o seu trabalho para o outro. E aí a gente vê que essas características, elas também se integram. Organização é um momento pedagógico, né, em que a liderança e o povo fazem juntos o aprendizado da autoridade e da liberdade. E é claro, para que realmente se consiga atingir os objetivos, né, para que todos tenham vez e voz, a organização é fundamental. E a síntese cultural consiste na ação histórica como instrumento de superação da cultura, né, do povo alienado. É como se consegue romper esta barreira de alienação. Bom, e aí chegamos à função supervisora, né? A prática supervisora. E esse texto, ele traz para a gente uma contribuição que é fundamental, até para que vocês pesquisem para frente, né, que é Vitor Paro, tá? Falar de gestão, falar de prática criadora, né? Falar de administração, usando uma antiga terminologia, é falar também de Vitor Paiva. Ele é um dos primeiros educadores a discutir essas questões, né, no âmbito da gestão do trabalho escolar. É Vitor Paulo, professor? Vitor Paro. É Vitor, e o sobrenome é P-A-R-O. Vitor Paro. Ele fala dos primeiros a discutir essa questão da gestão. E aí vem logo aqui algumas, né, sugestões que nos indicam, são apontamentos para que a atuação do supervisor educacional busque caminho para a transformação social. Vamos lá, algumas sugestões. Quem estiver consultando o texto, está lá na página 46. Utilizar de forma correta instrumentos próprios para a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos. Realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre temas educacionais, levando ao aprimoramento da prática pedagógica em geral e da prática supervisora, em especial. Gente, olha só, realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre temas educacionais. Não é achismo, não é o que eu penso, não é o que eu imagino. Tá? É trabalhar coletando dados. Tá? Isso estaria atrelado diretamente ao aprender a conhecer. Atrelado ao aprender a fazer. Estudar modos de ensinar diferentes de linguagens, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano. Aplicar criticamente as diretrizes curriculares legais. Lembra que eu sempre falo com vocês da importância de vocês serem conhecedores dos textos legais. Legislação não é, de forma nenhuma, para a gente decorar, tá? Saber decoradinho, artigos, parágrafos, o objetivo da legislação não é esse. É para a gente analisar criticamente o momento, né, e as ações dentro dos vários ambientes. Relacionar as linguagens
dos meios de comunicação à educação nos processos didático-pedagógicos, dominando as tecnologias. Gente, não dá para hoje, em pleno 2021, a gente falar, não sei fazer isso, não sei utilizar, tenho raiva de computador, não quero ir nem perto, tá? Esse tipo de posicionamento não tem mais vez nem voz, tá? Correlacionado ao aprender a conviver, promover relações de cooperação entre a escola, a família e a comunidade. Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do conhecimento. E, atrelado ao aprender a ser, atuar com ética e compromisso, visando a construção de uma sociedade justa, equânime e igualitária. Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais e afetivas dos alunos nas suas relações individuais e coletivas. Contribuir para o desenvolvimento humano nas dimensões física, psicológica, intelectual e social. Tá? Então, com certeza, né, no futuro extremamente breve, a maioria de vocês, né, vai estar terminando o curso. E aí, sempre que ficar na dúvida, né, retoma esse quadrinho aqui, da página 46, tá? Ele vai ser um indicativo, não só na ação supervisora, tá? Pode ser na ação orientadora, na gestão, tá? Sugestões de atuação desse profissional, desse pedagogo, vislumbrando a transformação social. Ok? Alguma dúvida? Algo a comentar? Professora, a senhora realizar pesquisa, propor temas educacionais, a senhora falou que está atrelado a aprender, eu não entendi essa parte. Ao aprender a conhecer. Ah, tá. A aprender a conhecer. Porque nós só conhecemos verdadeiramente, gente, com pesquisa e com dados, né? O conhecimento, a gente fala tanto de conhecimento científico, né? Conhecimento acadêmico é um conhecimento científico, é aquele que dá suporte, o que deveria dar para as nossas ações. Né? Uhum. Então, nesse texto, a correlação, né, dessas sugestões de atuação foram feitas em relação aos 4 pilares da educação. Tá? Então, a gente percebe ali, por aquele esquema, parecendo um quebra-cabeça, que o supervisor educacional, quanto o orientador, o gestor, ele tem que, no seu plano de atuação, no seu plano de ação, estabelecer as estratégias onde ele dê conta de todas essas nuances. Tá? Ele não vai ser um bom supervisor se ele somente dominar os aspectos de, vamos dizer assim, de acompanhamento, de instrumentos de utilização, e se ele negligenciar o aspecto do conhecimento, das necessidades do aluno. Tá? Então, ele vai ser um bom supervisor a partir do momento que ele domina os instrumentos necessários, mais instrumentos esses pensados para promover, no caso, um exemplo, a melhor aprendizagem do aluno, né? Ou a atender a algum aspecto da pessoa, do aluno, onde existam lacunas. Ok? Bom, gente, até aqui, como estamos? Se manifestem, nem que seja no chat. Tranquilo? Tranquilo? Então, tá bom. Bom, meus queridos, então,
por hoje, tá? Eu encerro esse nosso texto, tá? Dessa série, tá? Ele é o último, e aí, para a próxima aula, eu vou postar, tá? Com antecedência, ok, Andresa, o material para o nosso próximo encontro, tá bom? E aí, na próxima semana também, eu vou direcionar a nossa terceira atividade, que deverá ser feita, e espero já fazer um levantamento dos alunos que, de repente, possam ainda estar com pendência nas duas atividades que foram solicitadas, tá bom, gente? Sim, esses artigos são muito, muito bons mesmo. Eles fazem parte de uma coletânea, Simone, o material que é de supervisão e orientação. Tá? Ok, povo, tudo colocando no chat, período, que beleza. Né? Bom, meus queridos, então, meu boa noite, tá? Vocês. Tenham um excelente restante de semana, um ótimo feriado, tá? Não, nem a quarta ainda não, Maiara. Eu só passei 2 atividades. Ainda é a terceira. Com certeza, gente. Foram só 2. Tá para encaminhar para o meu e-mail, tá? Foram só 2. Bom, continuem se cuidando, tá bom, gente? E até o nosso próximo encontro. Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Boa noite, meus amores. Boa noite, professora. Fica com Deus. Bom feriado e bom final de semana. Para vocês também. Até a próxima. Boa noite, professora. Boa noite, meus amores.